queridos, bom dia, bom dia com muita alegria, boa tarde, boa noite, para quem acompanha em outro horário, e como vocês estão. E é com muita alegria, queridos, no meu coração que eu venho novamente compartilhar com vocês mais um devocional, mais uma revelação poderosa, maravilhosa do Senhor para os nossos corações através desta palavra viva, eficaz, essa palavra transformadora, restauradora, essa palavra que renova nossas forças a cada manhã. O que seria de mim, queridos, o que seria de nós sem essa palavra? Lá no livro de João, Pedro diz: para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavra de vida eterna? Queridos, quando nós temos essa comunhão com o Senhor, quando nós sabemos que podemos confiar, contar, nos lançar, nos jogar nos braços do Senhor, como o devocional de ontem estava falando, sobre termos intimidade com o nosso Pai, sobre o dialogarmos, tirarmos tempo para estar com o Senhor. Muitas vezes nós dizemos: preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo outro, mas nós não nos colocamos para falar: não, eu preciso priorizar a minha vida com Deus, preciso fazer os devocionais, preciso ajoelhar, preciso orar, A gente fica ali muitas vezes atribulado com muitas coisas, Tem dia que a gente acorda já angustiado, O dia já acordou estranho e a gente acorda com uma angústia assim que você às vezes nem sabe de onde veio, às vezes você tem motivo para estar verdadeiramente com essa angústia. E se você levanta de qualquer maneira angustiado assim, querido, seu dia fica escuro, seu dia fica atrapalhado, você não consegue produzir, Você não consegue estar com a sua mente sã para poder pensar e você passa um dia arrastado, Mas quando nós priorizamos estar com o Senhor, acordamos, ajoelhamos, falamos com Ele, entregando nossas vidas, nossos caminhos a Ele, por mais que a gente esteja cansado, desanimado, aflito, Ele nos diz: levanta-te, Como o nosso título de hoje é levanta-se, levante, não fique prostrado, A nossa palavra-chave é ânimo. E o Senhor vem e renova nossas forças, nos dá ânimo, nos dá sabedoria para seguir, Para levar aquele dia direcionado pelo Espírito Santo, A gente já acorda e precisa falar: bom dia, Espírito Santo, Senhor, eis-me aqui, me ajuda, Pai, hoje está muito difícil, sozinho eu não vou conseguir, Como a palavra do Senhor está dizendo aqui hoje, Maria Madalena tinha ido até o túmulo, levando perfumes para embalsamar o corpo de Jesus. E chegando lá, não encontrou o corpo de Jesus, ela viu, um moço, achou que era o jardineiro, e era Jesus. E ali, quando ela percebeu que era Jesus, que era o mestre, ela quis se aproximar e segurá-lo. E ele falou: não, A palavra do Senhor diz aqui em João 20, 17, 18. E disse Jesus: vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhe: estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus, Deus de vocês. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou-lhe o que lhes disseram. Então ali o Senhor estava falando para ela: vá, O Senhor o Senhor havia ressuscitado. E Ele não estava ali falando mais de coisas físicas, mais de coisas espirituais. Ele mandou ela dar um recado, um recado: vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Então o Senhor está falando aqui: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês. E ali é o nosso Pai, querido, nós temos um Pai. Para o meu Deus e o Deus de vocês, Ele é o nosso Deus, nós temos um Deus Todo-Poderoso. Maria estava ali angustiada, desesperada, porque Jesus havia morrido e ela não tinha encontrado o corpo de Jesus.
Mas Jesus ressuscitado falou a ela: vá, diga aos meus irmãos, né, que eu estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês. Vocês têm um Pai, vocês têm um Deus, vocês não estão só. É a palavra do Senhor diz em João 14:18: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Deixarei com vocês o Espírito Santo, o Consolador, o amigo, o conselheiro, né, o que direciona, o que ilumina. Ele estará com vocês todos os dias. Então, não fique triste, não chore. Vocês têm um Deus, vocês não estão só. Então, essa palavra aqui é muito linda, né, queridos? Jesus disse: vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então, queridos, nós temos um Pai, nós temos um Deus, como estava dizendo no devocional de ontem, sobre paternidade, sobre filiação, né? Nós não estamos só, nós não precisamos lutar como se estivéssemos só, porque nós não estamos só. E a leitura diz assim: em meio à tempestade da vida, quando tudo parece perdido, a história de Cristo nos ensina que o impossível se torna possível para aqueles que depositam sua fé nele. Os apóstolos enfrentaram um momento de desolação. Seus sonhos com o Mestre pareciam desvanecer em memória de um passado não tão distante. Contudo, a ressurreição de Cristo e o encontro com Maria Madalena com ele resgatam a esperança, trazendo uma mensagem revigorante de fé e renovação. Frequentemente nos vemos munidos de promessas divinas e orientações claras, mas no limiar do milagre, o medo e os desafios nos paralisam. Quem nunca se viu despertando para mais um dia sob a sombra de um desânimo profundo, em que as dificuldades parecem intransponíveis, testando nossa fé a ponto de queremos nos isolar do mundo? Todos nós temos nossos desertos pessoais, momentos em que a solidão nos envolve. Contudo, na mensagem que Maria Madalena entrega aos discípulos, encontramos uma verdade eterna e consoladora. Não estamos sós. Não estamos sós. Essa mensagem nos lembra de que, apesar dos desafios e da sensação de isolamento, Deus está conosco. As dificuldades que hoje parecem insuperáveis serão superadas se mantivermos a nossa fé firme. A nossa fé firme, inabalável diante das adversidades. Portanto, mesmo nos dias mais sombrios, quando a esperança parece apenas uma chama vacilante, lembra-nos de que, com fé em Cristo, somos capazes de transcender as barreiras do impossível. Cada passo dado na fé nos aproxima de testemunhar os milagres que o Pai tem reservado para nós. Este é o momento de reavivar a fé. Momento de reavivar a fé, queridos. Reavive sua fé. Não deixe sua fé adormecida. Não fique lutando nessas guerras como se você estivesse sozinho, não, porque você não está só, né? Então é o momento de reavivar a fé, de se levantar contra o desânimo e caminhar rumo à realização das promessas de Deus na sua vida. Então é o momento, queridos, de irmos contra todo o desânimo. Não deixar que o desânimo tome conta da nossa vida. A tristeza, o descontentamento, né? O ano está acabando, muitas pessoas não conseguiram adquirir ou realizar os projetos que tinham definido para esse ano. Mas não se preocupe, não se desespere, não fique triste, né? Você não está sozinho, o Senhor não te abandonou. O Senhor tem bênçãos e muitas bênçãos para você, como o devocional de ontem estava dizendo. Basta, queridos, você se colocar na posição de ter um diálogo com o Senhor constante, com muita intimidade, sinceridade, né? Estar sempre em reverência com o Senhor, na palavra do Senhor, se alimentando, né, dessas verdades.
E o Senhor nos direciona através da Tua palavra, através da oração, através dos devocionais. Todos os dias o Senhor tem uma palavra para nos erguer, para nos levantar, para nos ensinar, para nos corrigir. Né? A palavra do Senhor tem de tudo, né? Porque Ele é o nosso Pai e Ele corrige aquele filho que Ele ama. Né? Então a palavra do Senhor Jesus, ela nos orienta, nos ajuda, mas também nos confronta. E é disso que nós precisamos, né, querido? Todo filho precisa de correção para ser melhor a cada dia, né? Mas nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio. Né? A nossa frase do dia de hoje diz assim: o amor de Deus Pai é imensurável e faz suportar todas as situações que possam abater você. Ele é um Pai amoroso, protetor. Ele cuida, Ele protege cada filho seu, né? Ele protege cada um de nós. E o que nós precisamos é dessa presença, queridos. É do Espírito Santo, sentir o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É tudo que nós precisamos para passarmos, né, em toda e qualquer circunstância da nossa vida, né, de cabeça erguida, fortes, firmes, sem parar, sem desanimar, né, sem nos entregar. A palavra-chave de hoje é ânimo. Ânimo. O Senhor nos convida hoje, né, a se levantar. Se você está marcando, marque, queridos. O título de hoje é Levante-se. A frase do dia: o amor de Deus é imensurável e faz suportar todas as situações que possam abater você. E a palavra-chave é ânimo. Então se anime, não fique desanimado, porque o ano está acabando e você não concluiu o que você queria concluir. Não, levanta a cabeça, né? Continue com seus propósitos, seus projetos embaixo, né, da direção do Senhor. Procure mesmo direção, luz do Senhor para tudo que você for fazer, né? Que você inicie o ano com muita luz e direção do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? E nós vamos fazer uma oração, porque o tempo já se avançou demais. Vamos orar, queridos, que o Senhor possa falar melhor em nosso coração, né? Que possamos realmente nos levantar cheios de ânimo, cheios de sabedoria, cheios da luz do Senhor, né? Para terminarmos esse ano vivendo a vitória do Senhor a cada dia em nossas vidas. Ainda dá tempo de colhermos muitas bênçãos do Senhor ainda esse ano, né? Em nome de Jesus, vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, te agradecemos, Senhor, por esse devocional, por essa palavra, Deus, que nos renova a cada manhã. Pai amado, nos trazendo ânimo, paz, alegria, coragem e reavivando, Senhor, a nossa fé. Senhor, nos fazendo levantar e caminhar rumo à realização de suas promessas em nossas vidas. Senhor, o nosso título de hoje é Levanta-se. Levanta-te. E hoje, Senhor, nós nos levantamos para levar as boas novas do Senhor, estender as mãos aos necessitados, Senhor Jesus, e viver a plenitude que o Senhor tem para nós. Nos colocamos, Senhor Jesus, em tuas mãos, pois sabemos que só tu tens palavra de vida eterna. Só tu tens, Senhor, a direção, o caminho. Aliás, ó Pai, só tu és o caminho, a verdade e a vida. Senhor Jesus, a restauração, o renovo vem de ti. Agradecemos, Pai, pelo seu amor imensurável que nos fortalece. Nos dá, Senhor, ânimo para enfrentar e vencer as batalhas. Que possamos, Senhor Jesus, ser fonte de ânimo a todos ao nosso redor. Que possamos, Senhor Jesus, enxergar, Senhor. Que possamos, Senhor Jesus, ajudar, ó Pai amado, aos outros se levantarem e enxergarem também. Confiando, Senhor, e tendo a certeza que o teu amor e cuidado por nós, Senhor, nunca falha. Senhor Jesus, que nós não estamos só, que nós temos um Pai, que nós temos um Deus protetor, cuidador, um Deus amoroso, um Deus, Senhor Jesus, que está disposto, Pai, a nos ouvir, Senhor, a dialogar conosco. Basta que nós acheguemos a Ele. No devocional de ontem estava dizendo, Pai, achegai-vos a mim. O Senhor diz que eu
me achegarei a vós. Onde o Senhor diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Senhor, nesta manhã, nesse dia, tarde ou noite, colocamos, Senhor Deus, as nossas vidas em Tuas mãos, nos achegamos a Ti, Senhor. E temos, Senhor Deus, a certeza que não estamos só, que o Senhor tem caminhado conosco. O Senhor tem sido, Pai, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso abrigo, o nosso socorro bem presente nos dias difíceis. Então, Senhor, nós tomamos posse dessa palavra hoje, nos animamos, nos levantamos, Senhor, erguemos as nossas cabeças para vivermos, Senhor, dias de vitórias. Para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus, eu entrego a vida de cada amado, cada querido em Tuas mãos, que eles possam experimentar, Senhor Jesus, da Tua boa, perfeita e agradável vontade, que possamos, Senhor Jesus, viver para Te servir, para Te louvar, para Te adorar, sabendo, Senhor Jesus, que não estamos sós, o Teu Espírito Santo está conosco, nos guiando, direcionando sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, amém, amém, que o Senhor abençoe grandemente, continue falando com vocês, com todos nós, ao longo dessa semana, e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo, fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.